Olá, que é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou mostrar as minhas leituras de novembro e dezembro. Pois é, tá atrasado. Eu comecei o mês de novembro, então, lendo Repeteco. Esse quadrinho, na verdade, é uma graphic novel, é do Brian Lee. Ele é o mesmo autor de Scott Pilgrim. E nesse quadrinho a gente vai conhecer a Cat. A Cat é uma chefe de cozinha e ela comanda um restaurante chamado Repeteco. E agora ela também quer abrir um restaurante dela num lugar que ela sempre sonhou. Tudo vai bem até o dia que as coisas começam a dar tudo errado. Por causa de um mal atendido, alguma coisa na negociação desse novo restaurante dela dá errado, uma das garçonetes dela acaba se machucando, vai parar no hospital. Então, tudo dá errado nesse dia. E misteriosamente no quarto dela aparece uma menina que ela não sabe quem é e nem de onde surgiu, oferecendo para ela um bloquinho e um cogumelo. E nesse bloquinho ela tem que colocar tudo aquilo que deu errado e comer esse cogumelo e dormir. O que vai acontecer é que no outro dia todas as coisas que ela colocou nesse bloquinho acaba se concretizando, então todas as coisas que deu errado dão certo. E a Kate fica assim um pouco assustada, mas ela vê que ela tem algo muito especial assim nas mãos dela. Só que claro, né, ela é humana e isso ela acaba usando da maneira errada e acaba virando um ciclo vicioso e ela começa a querer consertar todos os erros que acontecem durante o dia dela. É um livrinho muito bom. Eu não conheci o autor, eu não li Scott Pilgrim, mas eu gostei muito de conhecer ele aqui nesse quadrinho. Eu recomendo bastante. O traço é muito bonitinho, é bastante colorido. Então, assim, é uma leitura bem divertida, gostosa de fazer, mas que também vai tratar de assuntos bastante relevantes, principalmente para quem tá nessa vida jovem adulta, para quem tá indo em busca dos seus sonhos ainda e não sabe muito bem o que fazer, se sente um pouco perdido. Então, esse livro é muito bom para colocar as ideias no lugar e eu recomendo, ele é muito, muito, muito bonitinho. Depois eu acabei pegando esse livrinho que saiu pela Fábrica 231 da Rocco, né? É Sup, acredito que seja assim que pronuncia, e é um livrinho de um casal, né? Que é essa ilustradora com o marido dela, no caso, e ela vai retratar aqui nesse livrinho todos os pequenos detalhes do relacionamento deles e assim, ó, é muito, muito queridinho. Quem tem algum relacionamento com certeza vai se identificar com muito das ilustrações que tem aqui. E é bem rapidinho, é pra ler numa sentada mesmo, nada muito complicado e eu adorei. Pro Vórtice Fantástico de Porto Alegre, a gente acabou lendo A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. Esse livro é um steampunk, então, é autor nacional, e essa história vai se passar em Porto Alegre. Mas a história começa com um jornalista, que é o Isaías, ele chega para Porto Alegre e ele vai, então, fazer uma publicação. Ele vai entrevistar esse doutor, então, que está sendo acusado de alguns crimes bem hediondos. E a gente vai acompanhar a trajetória dele até encontrar o doutor e o que esse encontro vai acabar ocasionando na vida de um e de outro. E a história basicamente é sobre alguns acontecimentos que vai envolver o Dr. Luizon, vai envolver uma investigação de alguns crimes que está acontecendo nessa cidade. Eu não sei muito explicar a história sem dar alguns spoilers, mas assim, tem partes bastante pesadas, tem partes bastante chocantes. O mais legal desse livro é que Enéas Tavares ele introduziu, quer dizer, na verdade os personagens que tem aqui dentro são personagens já da literatura clássica que ele deu um tipo de continuidade para a vida deles. Quem gosta dessa literatura clássica vai ficar muito feliz em ver esses personagens aqui e vai achar muito interessante também ver que o autor conseguiu dar um rumo diferente na vida deles, mas criando a sua própria história original, que pra mim foi o mais surpreendente de tudo. Depois eu li Cabeças de Ferro, da Carol Sabar, que é um Young Adult, mais ou menos com New Adult. Foi meu primeiro contato com a Carol, então eu não sabia muito o que esperar da escrita dela. E assim, ó, é uma leitura fácil de fazer, eu não demorei para ler o livro, a história é fluida, mas eu não gostei de algumas contradições que tem na história, principalmente na protagonista, que zela por um posicionamento e depois ela acaba fazendo exatamente aquilo que ela não gostava.
Enfim, é um young adult, é pra entreter e pra divertir. Acho que a Carol, ela atingiu o objetivo dela aqui, mas talvez pra mim não tenha funcionado. Mas se você gosta de um young adult, onde vai abordar essa transição de jovem adulto entrando na faculdade, pode ser que você goste de Cabeças de Ferro. Agora então, entrando nas leituras de dezembro, eu iniciei lendo 2 HQs ou quadrinhos. Eu li World of Warcraft, a história de Death Knight, e Hush Hush. Gostei bastante desse aqui, eu gosto muito da história de World of Warcraft. Fala sobre um personagem que é o Tassaren, eu não sei se pronuncia assim, na verdade quase todos os nomes de World of Warcraft têm uma pronúncia bem peculiar, mas enfim. Fala sobre esse personagem e eu não conhecia tanto sobre ele, então eu gostei muito de conhecer mais sobre ele aqui. E nesse quadrinho de Hush Hush, a gente vai conhecer a história ali no começo, onde a Nora e o Pat vão começar a se conhecer. Só que assim, é algo muito, muito superficial, assim, quando não é nem 1/3 do livro. E assim, ó, gostei de ter lido, mas eu não gostei muito do traço. Eu achei muito... Sabe aquela história de quadrinho ser sexualizado? Então a Nora tá completamente diferente do que ela realmente é, sabe? Enfim, eu achei que ficou meio apelativo. Vou colocar aqui, ó. Aqui outro exemplo do close da Nora. Então assim, eu sei que alguns quadrinhos têm essa intenção mesmo de trazer um outro ar pra história, mas sei lá, comigo não funcionou. Tem um outro volume só, mas não saiu no Brasil, só tem em inglês, então eu não sei, talvez não tenha sido um investimento muito bom. Depois eu li Escândalo de Cetim, que é o 2º volume da série As Modistas. Esse aqui a gente vai ter como protagonista a Sofia, e a Sofia que faz todas aquelas artimanhas e... Enfim, ela consegue enrolar qualquer pessoa. Ela tem muita lábia. Aqui a gente vai ter de volta, então, uma personagem do primeiro livro, que é a Clara. E a Clara é a principal cliente das irmãs Norro. Então, perder a Clara como cliente é praticamente falir, ainda mais depois de tudo que aconteceu no primeiro livro, que eu não posso falar. Mas assim, a Clara tá passando por um momento, aconteceu algumas coisas no primeiro livro, então ela tá bem confusa. E aparece uma pessoa oportunista aí no meio dessa história, vai tentar seduzir a Clara e vai querer fugir com ela. A Clara ela é meio inconsequente, então vai sobrar pra Sofia e pro irmão da Clara, que é o outro protagonista desse livro, pra irem atrás da Clara onde quer que ela tenha ido, tá? E é uma série que eu tô completamente apaixonada, eu tô gostando muito, e eu indico pra quem gosta de romance de época, essa série, essa autora, ela é muito, muito boa. Depois eu li então Diário de uma Escrava, da Romy Erling. Esse livro, assim que chegou, eu não tinha intenção de ler, mas eu comecei a ver uma série de críticas e uma série de resenhas na internet, onde as pessoas estavam questionando pontos positivos, pontos negativos, e eu fiquei curiosa e eu acabei pegando o livro pra ler. E eu acabei lendo o livro em um dia, porque é uma história que tu não consegue parar de ler, é uma história que é bastante tensa, é bastante forte, vai abordar assuntos muito, muito pesados, então se tu não gosta de histórias que possam abordar violência, estupro, enfim, várias atrocidades aqui que é cometido contra essa menina, a protagonista desse livro. Pode ser que esse livro não seja pra ti, enfim, a autora vai bem fundo mesmo nessas questões, tá? É um livro polêmico que vai ter durante muito tempo críticas negativas, críticas positivas, mas eu acho que essa é a intenção da autora, é a gente discutir sobre esse assunto, sobre a violência contra a mulher, sobre o desaparecimento de pessoas, sejam mulheres ou não, enfim, é sobre isso que aborda esse livro, então eu recomendo sim, independente do que tu vai tirar dessa história, independente se essa história vai significar alguma coisa na sua vida, eu recomendo esse livro, é um livro rápido de ler, mas é chocante, então estejam avisados. E por último, então, eu finalizei o mês lendo O Martini com o Diabo, que é mais um livro da autora Cláudia Lemes. Esse é meu segundo contato com a autora, eu já li Eu Vejo Kate, e vocês já cansaram de ouvir eu falar sobre esse livro por aqui. É um livro muito, muito bom, é bastante violento, e esse aqui também é. E esse livro ele vai se passar ali naquela época entre os anos 80 e 90, em que a Cosa Nostra
estava à frente de Las Vegas, onde a máfia italiana estava à frente de Las Vegas e outros pontos também dos Estados Unidos. Aqui a gente vai ter a história do Charlie, e o Charlie, depois de descobrir sobre o passado dele, a forma como ele foi concebido, ele acaba indo então atrás de vingança. Ele quer matar o pai dele. Só que o pai dele é o Tony Konichi, é um dos chefes de uma família mafiosa de Las Vegas. Então, assim, ele vai tentar se aproximar, ele acaba se aproximando de todos os gangsters ali da família do Tony. Só que uma vez que tu tá em Las Vegas, o Charlie, ele começa a ser seduzido por toda a facilidade e a vida que um gangster mafioso tem. Então é dinheiro, é drogas, é sexo. E ele começa a se questionar sobre esse desejo de vingança dele depois que ele acaba conhecendo realmente o pai dele. É um livro bastante pesado, bastante violento, e a autora ela tem uma característica muito boa de que ela é sempre direto ao ponto, ela não enrola. Uma hora ela tá falando sobre uma cena e no outro parágrafo ela tá falando de outra coisa, mas tu não fica perdido, tu sabe o que tá acontecendo. Então assim, eu gostei bastante, foi uma leitura bastante interessante, foi um livro que me tirou da minha zona de conforto e eu gostei de ter conhecido esse lado da literatura também, e também esse lado da autora que eu não conhecia. Eu fiquei muito satisfeita, e esse livro já tem resenha lá no blog, eu vou deixar a resenha como sempre aqui embaixo para quem quiser conferir. Essas foram as minhas leituras de novembro e de dezembro. Não foram tantas leituras, tem bastante quadrinho, HQ, mas eu senti que eu precisava desse tempo aí de final de ano, tinha muita coisa acontecendo para poder descansar minha cabeça, e para começar 2017, então, bem, sem muita pressão em cima de mim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dá like para me ajudar na divulgação, e até a próxima, tchau!